Sabe, algumas das histórias mais fortes que a gente conhece, aquelas que marcam a gente de verdade, são sobre perder tudo e, depois, de alguma forma, encontrar um jeito de voltar, de renascer das cinzas. E é exatamente numa dessas narrativas, uma das mais incríveis sobre ruína e reconstrução, que a gente vai mergulhar fundo hoje. E o mais interessante é que essa ideia de renascimento, ela é tão forte que aparece em lugares que a gente nem imagina. Por exemplo, em certas cerimônias modernas, pensa na maçonaria. Muitas das suas tradições são baseadas em eventos históricos super dramáticos. E não são só rituais por ritual, sabe? São, na verdade, como encenações, alegorias vivas que recontam essas histórias de perda e recuperação, tudo para passar lições sobre a nossa capacidade de superação. Isso tudo leva a gente para a grande questão aqui, né? Poxa, por que uma história de 2.500 anos atrás, sobre um reino que caiu e se reergueu, ainda mexe tanto com a gente hoje? Qual é o segredo? Bom, para achar essa resposta, a gente vai ter que voltar lá para o comecinho de tudo. Então vamos lá. Nossa jornada começa num momento de crise total, uma crise geopolítica que levou ao colapso do reino de Judá. E olha, esse não foi um evento qualquer, foi algo que mudou o jogo da história para sempre. Para a gente entender bem essa queda, dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente vê aqui que depois que o Reino do Norte caiu, lá em 721 a.C., o Reino de Judá ficou espremido entre impérios gigantes que viviam em guerra. A coisa foi só piorando até que em 589 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia chegou e começou aquele cerco terrível a Jerusalém. E o resultado foi a aniquilação total. Em 587 a.C., Jerusalém não resistiu, ela caiu. O Templo de Salomão, que era o coração, o centro de tudo para eles, foi transformado em pó. E a elite do reino, sabe, as mentes mais brilhantes, os líderes, todos foram acorrentados e forçados a marchar para o exílio, lá na Babilônia. Imagina a cena. É até difícil colocar em palavras o tamanho do impacto disso. A destruição do templo não foi só um prédio que caiu, entende? Foi como se o centro do universo deles tivesse desaparecido. Era o lugar onde o céu e a terra se conectavam. Foi, no fundo, a perda da própria identidade. E aí a história muda de cenário. A gente entra nesse período longo, arrastado do cativeiro. E fica a pergunta: o que acontece com o povo quando ele é arrancado à força da sua terra, quando é obrigado a viver no meio de quem o conquistou? Pois é, esse período ficou conhecido como o cativeiro babilônico. E foi uma época de crise profunda, claro, mas, ao mesmo tempo, de uma resiliência incrível. Foi uma luta diária para não deixar a cultura, a fé, a identidade morrerem longe de casa. Mas como eles fizeram isso? Como conseguiram se manter unidos? Bom, aqui a gente viu algumas das chaves. Primeiro, eles se agarraram na fé com unhas e dentes, mantendo suas práticas religiosas vivas. Eles também se adaptaram, até adotaram o aramaico, a língua local. E talvez o mais importante, eles encontraram esperança, nas palavras de profetas como Jeremias e Ezequiel. Agora, pare pensar nisso. Uma geração inteira nasceu ali, no exílio. Eles nunca viram a própria terra. Tudo o que conheciam era pelas histórias que os mais velhos contavam. E então, quando parecia que não tinha mais jeito, que a esperança estava no fim, o tabuleiro geopolítico virou de novo, e de um jeito que, sério, ninguém poderia imaginar. Porque é assim que a história funciona, né? A roda gira. E aquele império babilônico, que parecia invencível, de repente se viu de frente com um novo poder que vinha do leste. E esse poder era a Pérsia, liderada por uma figura lendária, Ciro o Grande. Em 539 a.C., ele toma a Babilônia. Mas o mais incrível não é nem isso, é como ele fez. Não foi com um banho de sangue, foi com uma estratégia tão genial que ele acabou sendo visto como um libertador. E assim, num piscar de olhos, o poder no mundo antigo tinha mudado de mãos. E o que o Ciro fez depois foi simplesmente revolucionário para a época. Dá para ter uma ideia para essa citação do famoso decreto dele. Ao contrário de todo mundo antes dele, a política dele era de tolerância. Ele basicamente disse que todos os povos que estavam exilados podiam voltar para casa e, o mais importante, podiam reconstruir seus templos, seus lugares sagrados. Isso era algo inédito. Mas, claro, uma coisa é ter a permissão para voltar para casa, outra, bem diferente, é a realidade de ter que reconstruir uma nação inteira do zero a partir de ruínas. O desafio era gigantesco.
O primeiro grupo a voltar foi liderado por um cara chamado Zorobabel. E eles chegaram numa Jerusalém que era só uma sombra do que já tinha sido. Estava tudo desolado. E a tarefa deles era monumental. Começar a reerguer o templo que era o coração da nação. Mas o progresso foi lento, sabe? Cheio de problemas, de gente contra, décadas se passaram. E aí chegou outra figura muito importante, Neemias. Se o Zorobabel focou no templo, o Neemias se concentrou em outra coisa, reconstruir os muros de Jerusalém. Era sobre trazer de volta a segurança e a organização social para a cidade. E aqui fica bem claro que essa recuperação não foi da noite para o dia. Foi uma jornada longa e difícil, um passo de cada vez e cheia de desafios. Pensa só, primeiro, o retorno para uma cidade em ruínas. Depois, começar a fundação do templo com um monte de gente tentando impedir. E só então, mais de 20 anos depois do início, a conclusão do segundo templo. E é aqui que a gente fecha o círculo, voltando lá para o nosso ponto de partida. Toda essa jornada histórica, sair da perda absoluta para encarar a tarefa difícil de reconstruir, é exatamente a matéria-prima daquela alegoria poderosa que a gente vê sendo usada em cerimônias até hoje. Porque no final das contas, essa história fala sobre temas que todo mundo entende. Fala sobre a dor de perder algo sagrado, sobre a luta para não deixar o conhecimento e a identidade morrerem nos momentos mais difíceis. E por fim, fala sobre aquele trabalho nobre, mas super desafiador, de reconstruir o que foi perdido. E no fim, essa história de 2.500 anos atrás deixa a gente com uma pergunta. Uma pergunta que vale muito para os dias de hoje, para as nossas vidas, para a nossa sociedade. Quando a gente se depara com uma perda, o que para nós é tão valioso, tão precioso, que vale toda a luta para ser reconstruído?